Olá, boa tarde, terceiro A, sejam bem-vindos a mais uma aula. Lembrando sempre que a nossa primeira atividade do dia é assistir as aulas pelo centro de mídias, ou pelo aplicativo, ou pela televisão. Nossa primeira atividade, nós vamos utilizar o nosso livro de português. Nós vamos fazer a página 78 e a página 79. Vou estar fazendo a leitura delas aqui junto com vocês. Continuar falando sobre as histórias em quadrinho. Então, nós temos aqui, produção de texto, criação de diálogos para história em quadrinhos. Preparação da escrita. Na história que você lerá a seguir, faltam as falas dos balões. Observe os quadrinhos. Escreva os que os personagens podem ter falado ou pensado. Dica: no último quadrinho, as bolinhas do balão indicam que o personagem está pensando. Então, aqui, nós temos o cachorro segurando o Snoopy, né? Segurando a tigela. E aí, o garotinho está falando alguma coisa para ele, Isso é um balão de fala. Depois ele sai andando, continua falando alguma coisa, e o cachorro esperando. Por último, o cachorro fica esperando, não tem fala nesse quadrinho. E aqui, no último quadrinho, ele tem, quando tem essas duas bolinhas aqui, significa que ele está pensando. O que será que ele ficou pensando? E aí temos, revisão da reescrita. Releia cada fala, conferindo se as palavras foram escritas corretamente. 2. Verifique se a pontuação das frases está de acordo com a entonação ou com o sentido do que você quis registrar. Como vocês viram nas atividades anteriores, na história em quadrinhos usam bastante sinais de pontuação. Então, fiquem atentos para lembrar de usar aqui quando vocês forem escrever. E aqui no caso da atividade 3, que é em dupla, não dá para fazer. Então, nós não vamos fazer essa, tá? Nem a 4, e aí nós vamos para aqui, na página 79. Outras linguagens. Veja como Maurício de Souza criou o personagem Horácio e Tecondonte e relacionou as obras de artes com seus personagens. Ele criou versões das personagens Magali e Mônica baseadas na obra de um importante artista, Auguste Renoir, que viveu na França entre 1841 e 1919. Compare as duas pinturas e observe o que é em comum entre elas. Se você tivesse de escolher sua pintura preferida, qual das duas obras você escolheria? Por quê? Se não dá para responder aqui, vocês podem responder no caderno, tá? Qual das duas vocês escolheriam? A da Mônica e Magali, que o Maurício de Souza fez, ou a original? Que foi pintada pelo Auguste Renoir. E por último, temos aqui, converse com os colegas, no caso não dá. Então, você conhece obras de arte? Quais? Onde vocês as viram? O que acharam delas? Também uma resposta pessoal, tá? No caso, vocês vão responder individualmente, porque não dá para responder com um amigo, né? Depois de vocês terem respondido no livro, vocês vão criar uma história em quadrinhos no caderno de vocês, desenhando os personagens, pintando, colocando as falas. Não precisa ser uma história muito longa, pode ser de 4 quadrinhos só, mas vocês vão criar dando um título e criando uma história, tá bom? E depois nós temos a nossa atividade de HCG. Nós vamos utilizar o nosso livro e vamos fazer da página 52 até a 54. Vou fazer a leitura das páginas aqui com vocês. Então, aqui na página 52 nós temos a natureza e as paisagens. Os elementos naturais ajudam a explicar a existência de diferentes paisagens na Terra. A superfície da Terra não é uniforme como a de uma bola. Ela varia de um lugar para o outro. São as formas do relevo que existem na Terra. Observe as ilustrações e as fotografias que mostram algumas formas de relevo. Então, temos as montanhas, que temos um desenho, À direita da fotografia das montanhas altas do Nepal. Aqui, as montanhas, e aqui é um desenho representando. Temos terrenos ondulados, que são assim, À direita, fotografia de terrenos ondulados no Brasil, no município de Piedade dos Gerais, no estado de Minas Gerais, tá vendo? Formam essas pequenas elevações aqui, E por último, terrenos planos, ok? Retinho, À direita, fotografia dos terrenos planos no Brasil, no município de Pedro Afonso, no estado de Tocantins, certo? Então, esses são os tipos de relevo. Então, temos as montanhas, temos os ondulados e temos os terrenos planos. E aqui temos, na página 53,
As temperaturas são elementos que diferenciam as paisagens. Observe as fotografias e depois responda. Então, aqui, ó, temos Groenlândia em 2015. Nesta região, o clima é muito frio. O solo fica coberto de gelo durante grande parte do ano. Aqui, ó, tem um desenho representando uma foto representando a Groenlândia. Temos um menininho aqui, ó, todo coberto com frio. E ali no mapa, ó, tá mostrando onde está a Groenlândia. Depois nós temos, ó, Marau, no estado da Bahia, em 2016. Nessa região, o clima é quente e favorece o turismo. Então, aqui, ó, temos uma praia, clima de calor, menininho, ó, de shortinho, aproveitando a água. Por último, a terceira imagem, Gramado, no estado do Rio Grande do Sul, em 2016. Nessa região, predominam as temperaturas médias, nem tão frias como na Groenlândia, nem tão quentes como em Marauá. Aqui, ó. Temos crianças com roupas nem muito de calor, nem muito de frio. E aí nós temos a primeira perguntinha. Em qual dessas paisagens o clima é mais frio e em qual é o mais quente? Depois, B. Qual paisagem parece ter o clima mais frio? A da fotografia 1 ou a da fotografia 3? Por quê? Tá? Se vocês acharem pequeno espaço aqui para responder, vocês podem responder no caderno. Depois, na página 54, nós temos: as paisagens de florestas, desertos e campos podem ocorrer em parte por causa da quantidade de chuva. Observe e responda as questões. Então, aqui, ó, temos a floresta amazônica no Parque Nacional das Anavilhanas, no estado do Amazonas. E aqui temos o deserto na China, em 2016. Neste local é muito raro chover e a vegetação é quase inexistente. Tá vendo? Tem só um pouquinho de vegetação aqui e aqui, o resto é só areia. 3. Açude, no município de Jaquirana, no estado do Rio Grande do Sul, em 2015. Nas áreas onde aparecem esses campos, a quantidade de chuva é menor que nas áreas de floresta, que é a da fotografia 1. Aqui é onde costuma chover mais. Aí temos, pergunta A. Em qual dessas paisagens chove menos e em qual chove mais? Das três aqui, qual que vocês acham que chove menos e qual é que chove mais? E B, note que quase não há plantas na paisagem de deserto. Aqui, ó, tá vendo? Quase não tem plantas. Por que vocês acham que isso acontece? E a atividade 3, que é pesquisa de fotografias para montar um mural, nós não vamos fazer, tá bom? Por hoje é só, meus amores. Como sugestão de leitura, deixo aí para vocês o livro O Jacaré com Dor de Dente. Um beijo e até a próxima aula.